Sobre isso aí, Renato, essa dúvida, né? Porque eu não havia feito nenhuma leitura de Habermas, né, anteriormente. Mas na página 150, ele fala o seguinte, no caso, Antunes falando, né, citando o Habermas, o empobrecimento cultural na prática comunicativa cotidiana resulta, portanto, da penetração das forças de racionalidade econômica e administrativa no interior das áreas de ação, que resistem a ser convertidas pelos meios do poder e dinheiro, uma vez que são especializadas em transmissão culturais, né, indústria cultural, que transmissões culturais, integração social e educação infantil, e permanecem dependentes do entendimento mútuo como mecanismo para a coordenação de suas ações. Tudo bem, aqui acho que a gente concorda. A ausência do conhecimento, a ausência da ciência, e aí você tem toda a razão, Eliane, de nos chamar a atenção, porque a gente precisa fazer essa separação mesmo, né? A ciência é o que nós estamos buscando, não separar a teoria da prática, né? Mas aqui, então, eu acho que se trata, não fazendo um julgamento raso de Habermas, né? Mas é o que o Saviani fala do crítico reprodutivista, né? Aqui é o lance é o cachorro que abana o rabo ou o rabo que abana o cachorro? Ele identifica o problema, e de fato nós concordamos. Agora, onde é que está a origem desse problema? Onde é que está a origem da questão do empobrecimento cultural, né? Então eu acho que esse aqui vai muito mais ao encontro do discurso dominante em voga, de dizer o seguinte: bom, o problema é o seguinte, é a escola que está falhando, a escola não está educando a contento, no sentido de tentar minimizar esses problemas, né, engendrados aí pela falta de emprego, etc. Então, acho que nem precisava falar, porque posteriormente Antunes vai fazer a análise crítica dele, né? Mas eu achei muito interessante essa discussão, Eliane, que você trouxe, né? Esse debate. Eu acho que é um dos poucos debates que nós fizemos até nesse momento entre o Regis, né? Mas eu sei que é uma questão. Apertou e tu quanto é lado, você viu? Né? Apertou. Mas eu entendo, porque são termos, né, que talvez sejam caros, né? E eu acho que fora de nós aqui, nós precisamos fazer essas defesas mesmo, né? Eu acho que entre nós cabe essas reflexões, porque nós, assim, vocês se conhecem, né? E eu conheço um pouco o Regis, né, etc. É diferente quando você tem um outro cara de um outro viés ideológico falando, né? Mas a gente entende que a questão aqui é querer avançar e melhorar o próprio discurso. Perfeitamente, não vi nenhum problema nisso. Mas eu vou falar também, só para não polemizar, mas para também fazer um exercício de reflexão, para tentar entender, Eliane, essa coisa do intelectual e do braçal, porque eu acho que o final desse livro é fantástico, né? Porque me parece que a questão central aqui é, primeiro, a luta pelo tempo livre, e o trabalho ele vai ocorrer a partir dessa disponibilidade do tempo livre. Quer dizer, não o contrário. Quer dizer, o meu tempo livre ele não se dá em consequência do que vai me sobrar a partir do meu dia de trabalho. Quer dizer, eu trabalho 10 horas, então me sobrou 2 horas para o tempo livre. Não, é o contrário, né? Então eu acho, pensando aqui com o autor, talvez o problema não seja o trabalho braçal em si, o servente, o construtor, o lavrador, não é? O problema não seja a dualidade entre esse trabalho e o trabalho, por exemplo, do professor ou de um escritor, etc, etc, né? Talvez a questão aqui esteja, primeiro, na autonomia, não é? Na possibilidade
E aqui o autor lembra, nas páginas anteriores que nós falamos ali, que o Lukács fala, né? Quer dizer, o trabalho autônomo é aquele que oferece à pessoa a possibilidade de planejar, avaliar e transformar a natureza e autotransformação o tempo todo, né? Então, o problema, nesse sentido, tá pensando aqui numa construção civil, eu tenho uma obra aqui do lado e eu observo aqui o dia todo. É difícil o trabalho. Pensando em Marx, ninguém vai sair daquela obra, vai chegar em casa e discutir política, ou pegar um livro para ler, não porque eles não queiram. É o cansaço mesmo, o cara trabalhou 8, 10 horas num dia, carregando peso, não é? E quando trazemos isso para nossa praia, e aí você lembra, né? Cuidado que também tem um intelectual que não pensa. E é isso mesmo. Quando pensamos no nosso trabalho, no trabalho docente, a luta incessante do capital, e aqui nós vimos no livro, é tentar nos manter alienado o tempo todo. Quer dizer, e aí eu concordo com o Regis, no sentido assim, bom, a BNCC veio também, entre várias os objetivos e as tarefas a serem desenvolvidas, a tentar nos fazer executores, né? Ou seja, trabalhadores práticos que executam. Pego o plano, executo, prego a aula, executo frequência, executo isso, aquilo, não penso no processo, não sou eu que determino o que vou fazer, né? Não sou eu que penso em todo o processo. Então, pensando nessa lógica toda, e aí é até uma coisa interessante que me veio essa semana, né? Eu já vou falar e já vou corrigir logo o meu raciocínio. Porque me veio aqui um link aqui para votar para não a aprovação daquela lei do Estado que impossibilita os professores de fazer 60 horas, né? Aí eu pensando, mas eu estou lendo aqui o Antunes, e a lógica aqui é trabalhar menos para ter mais tempo livre. Pô, então eu não vou votar nessa coisa, né? E aí, aí de tarde eu cheguei no final, mais um pouquinho adiantando a leitura, Antunes lembra, mas cuidado, que diminuir a carga de trabalho, a carga horária de trabalho, não pode vir acompanhada da diminuição do salário, da grana para a subsistência, né? Então, veja, a lógica aqui é tempo livre, o trabalho por exemplo, numa lógica, numa sociedade humana, não é? Teria que ocorrer se o meu tempo livre me deixasse, né? Quer dizer, eu fiz arte, eu li um livro, eu pesquei, ou eu não fiz nada, ou então eu cuidei eu cuidei do gado, etc., que é o que eu gosto de fazer, eu estou pensando aqui, né? Então, me sobrou tempo, eu vou trabalhar, pensando na coletividade, para produzir, etc. Então, eu acho aqui uma discussão, assim, fenomenal, né? Porque acho que o problema, a questão, não é? Marx lembra, né? O problema não são as máquinas, né? E sim o que os homens fazem dessas máquinas, né? Quer dizer, eu poderia muito bem ter aqui na obra do lado uma máquina ajudando, por exemplo, a erguer os tijolos, a produzir a massa, não para promover mais-valia para o dono da obra, né? Quer dizer, para que ele pudesse explorar mais o trabalhador e ganhar mais dinheiro nisso. E sim para que essa máquina pudesse, por exemplo, possibilitar trabalhar menos, ficar aqui na obra 4 horas, 3 horas, e aí esse trabalhador não vai estar tão extenuado fisicamente, pode ler, pode fazer outra coisa, pode estudar, enfim, né? Então, eu acho que essa é uma discussão, assim, muito cara para nós, né? Sobretudo para nós, professores. A nossa luta o tempo todo é por um mínimo de autonomia, de minimamente poder planejar uma aula. E aqui nós precisamos mesmo lutar para não ser executores, parafraseando e lutando para buscar outras palavras, né? Para não usar a questão do trabalhador braçal, aquele que executa, eu acho que esse é o sentido, mas, né, vamos buscar outros termos depois,
Mas a gente precisa, de fato, se distanciar disso. Eu não quero ser o professor bom aos olhos da coordenadora, ou do coordenador, ou do diretor. Qual que é o professor bom? É o professor que está com o CIAP em dia, o AVH tudo preenchido, tudo arrumado. Não, não quero, esse não quero. Eu não sou bom, para isso não me serve, então. Quer dizer, a gente precisa procurar outras possibilidades, né? E esse trabalho com outras possibilidades e humanizadoras, inclusive, é o trabalho que a gente consegue planejar todo o processo, né? E não só a execução prática ali. E aí eu posso ser um servente, posso ser um professor, posso ser um escritor, posso ser um jornalista, posso ser o que for, né? Acho que a questão maior é essa. Encerro aqui. Então, aí eu vou voltar na mesma questão. Renato, você fala que eu apertei o Renato, adoro apertar o Renato. Em todo jeito. É uma das práticas que eu mais gosto na vida. Mas deixa eu te falar. Essa questão é porque nesse livro, eu não li tudo, mas aí eu quis ver as conclusões, de onde que ele chega, de tudo que estava falando. E aí, nas conclusões, ele fala realmente nesse sistema capitalista, é muito... Eu vou ler lá abaixo. Quando ele conclui mesmo. É, portanto, necessário redesenhar um projeto alternativo socialista que resgate os valores mais essenciais da humanidade. Um bom ponto de partida para tal ação é desenvolver uma crítica contemporânea e profunda à dessociabilização da humanidade sob o capital. Não sei se vocês percebem, mas é outra linguagem, é outro foco também, mas é a mesma coisa que fala no livro do Descolonizar, que a gente precisa olhar mais para a humanidade, né? O humano e a natureza, né? Tendo, entretanto, como centralidade e eixo decisivos as ações sociais dos trabalhadores do campo e das cidades. Também a questão do extrativismo, né? Entra aqui no trabalhadores, em seus movimentos sociais, sindicais, políticos, que contestam e confrontam a lógica destrutiva do capital. Aí, quando eu coloco esse questionamento das palavras e dos conceitos aí, é realmente para a gente começar a fazer esse exercício de destruição dessa mentalidade capitalista que está muito encrustada na gente. Nós temos isso muito incrustado. E aí, quando o Renato vem justificando, ainda não engoli tudo. Eu entendi, mas eu não engulo esse formato de pensamento, esse jeito de pensar, porque é ele que nos leva a ir trazendo para o nosso mundo aqui de escola, a naturalizar que a diretora vai lá mandar o que o pessoal da limpeza tem que fazer, e eles têm que fazer exatamente do jeito que ela quer, porque ela é a diretora. Isso não funciona dessa forma. Eu já fui a diretora, inclusive, e eu nunca falei para os meninos da limpeza do jeito que tinha que fazer o serviço, porque, inclusive, eu sempre deixava muito claro, esse serviço é vocês que sabem fazer. Vocês me falam o que tem que comprar, porque meu serviço aqui é comprar o material. Porque esse serviço eu não vou poder falar para vocês como que fazem. E aí, mesmo quando eu vou mandar, que eu quero muito comprar uma estante, mas aí eu tenho na minha cabeça, eu quero uma estante para botar o livro, quero pôr isso, eu quero pôr um negócio maior no meio, não sei o que lá. E eu vou conversar com a pessoa que faz, eu não posso chegar nela e falar simplesmente, não combina com essa nova sociedade que eu imagino na minha cabeça, que não é capitalista, chegar nessa pessoa e falar, você tem que fazer assim, 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 assim para mim. Eu vou falar, olha, eu preciso colocar isso, eu gostaria que ela fosse dessa cor e tal. E aí, a pessoa que sabe fazer, que vai me ensinar o que é melhor. Entendeu?
Porque é ele que tem o costume de fazer, é a pessoa que tem o costume de fazer. Isso é viver num tipo de sociedade diferente, de maneira de ver as pessoas de forma diferente e de falar com as pessoas de forma diferente, que nós precisamos exercitar isso muito profundamente, porque é o que a gente realmente vê nos espaços que a gente está. Tem quem manda e quem obedece. Inclusive tem pessoas, colegas nossos, professores, que falam, não, eu vou obedecer porque eu prefiro puxar saco do que puxar carroça. Eu já ouvi tantas coisas, e ninguém precisa puxar saco nem puxar carroça, a gente pode dialogar, né? E eu acho, e mudar esse imaginário da gente, mudar a forma da gente ver as coisas, e mudar até a forma da gente ver as palavras. Como que essas palavras, como a gente está colocando essas palavras e o peso que elas têm para que a gente possa realmente dar um passo a mais para construir uma sociedade diferente, porque por enquanto nós estamos parados pensando como que vai dar esse passo, mas o passo para a sociedade socialista mesmo, um passo para uma sociedade que não tem extrativismo como base, esse passo nós ainda não demos, porque nós ainda estamos muito presos nessa mentalidade capitalista. E para a gente sair dessa mentalidade, a gente tem que questionar até a forma que a gente fala, até as palavras que a gente fala. Nada disso, tudo que a gente construiu até hoje, a gente precisa duvidar dessas coisas para a gente poder construir outras coisas. A gente tem que ter, para construir um mundo diferente. E por isso que eu fico questionando todas essas palavras e a forma. Tudo bem, existe, é o material, é imaterial, material é isso, material é aquilo, mas no cerne, quando a gente vai lá no fundinho da nossa mente capitalista, a gente sabe que isso quer dizer que a gente está desvalorizando mesmo quem faz o trabalho que a gente considera que é de menor valor, que são os trabalhos que aí chama de material. Então a gente tem que pensar sobre isso, todo momento ficar nos questionando sobre isso. A gente, o ser humano como um todo, a gente vai estar sempre nessa. Mas como que a gente vai construir um mundo novo se a gente não questionar essas verdades que foram plantadas? É por isso que eu fico questionando e pensando sobre isso todo momento, e para colocar isso em prática, porque a gente só vai colocar em prática se a gente questionar. Se a gente achar, não, é assim mesmo, não vai mudar nada. É isso. Tá. Da última vez eu nem marquei aqui, eu perdi o relógio, vocês, por favor, me dê uma aviso aí sobre o meu tempo, tá? Você pode falar uns 10 minutos aí, Daniel, você tá tranquilo. Bom, esse debate, Eliane e Regis, aí pra mim é o seguinte, estão falando a mesma coisa, na verdade. Eu acho que, na verdade, não existe contradição, eles estão falando a mesma coisa. Talvez com formas diferentes. Você está tendo com a realidade, querendo a outra, tudo bem, mas você posta assim, ué. Não, porque, assim, isso que a Eliane está falando é verdade, nós não podemos reproduzir essas palavras e tudo, nós, na verdade, estamos aqui para questionar tudo isso. Aliás, esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, sábado de manhã, e o próximo sábado, que vai ser no Dia dos Namorados, também a gente vai estar fazendo isso, né? Nós nos comprometemos a fazer justamente isso aí que a Eliane está falando, né? Ou seja, essa é uma prática nossa, né? Nós estamos praticando isso aí, na verdade. E aí, sobre não sei se vai dar tempo de outra rodada ainda, mas os capítulos 9, 10 e 11, que são os últimos aqui, são assim, fantásticos realmente, né, como o Borges disse ali, né? Então ele fala elementos para uma ontologia da vida cotidiana, tempo de trabalho e tempo livre por uma vida cheia de sentido dentro e fora do trabalho, e fundamentos básicos de um novo sistema de metabolismo social,
né, onde ele vem colocar, ele vem propor aqui essa nova sociedade, esse novo mundo, né, não capitalista, não subsumido ao capital, onde o trabalho, né, a importância da categoria trabalho está em que ela se constitui como fonte originária, primária, de realização do ser social, protoforma da atividade humana, fundamento ontológico básico da omnilateralidade humana, né? O trabalho como criador de valores de uso, o trabalho na sua dimensão concreta, como atividade vital, como necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio entre homem e natureza. Aí ele está citando Marx, né, lá no Capital. E aí quando ele fala do tempo livre, no capítulo 10, né, e aí o Borges já lembrou ali, né, que na verdade hoje nós estamos, a nossa vida, o nosso tempo livre, ele está em função do tempo que a gente usa para trabalhar. Então o tempo livre é o que sobra, né, depois que você trabalhou, depois que você cumpriu lá a sua carga horária, né, enquanto que na verdade a sociedade que Marx pensou, em que o Antunes, o Lukács e o Mesaros pensaram também, eu acho que é o que nós pensamos, é um trabalho onde é um tempo organizado em função do tempo livre, né? E aí a tecnologia, a ciência, as máquinas, o capitalismo, na verdade, fez com que avançasse essa capacidade, né, de criação científica, tecnológica, para nos proporcionar justamente isso, essa possibilidade que a gente tem de agora fazer, não, então tudo bem, eu vou colocar a máquina para trabalhar para nós, enquanto eu vou ler, assistir um filme, música, fazer uma festa, né, enfim, encontrar com os amigos e tudo mais, e produzir alguma coisa socialmente útil, né? Então é essa nova sociedade que está proposta aqui, né? Então todo esse questionamento, então, e quando o Antunes, né, e lembrando que o livro do Antunes é de 99, né, bem anterior ao do Descolonizar aí, então essas coisas que eu estava falando já em 99, em função dos estudos que ele fez na década de 90, então está bem anterior, né? E o que ele está chamando a atenção nossa ali? Ele fala o seguinte, olha, o que o Habermas está propondo aí, o que essas outras pessoas estão propondo é justamente uma armadilha. Se a gente deixar de lado, deixar de pensar que o trabalho é central, é aquilo que nos transformou em seres humanos, né? Nós deixamos de ser simples macacos e viramos seres humanos, foi com o trabalho. E é esse trabalho pensado, esse trabalho teleológico, né, que é um dos temas, né, do livro dele, e de um dos capítulos dele aqui, da questão da teleologia, né, ou seja, o ser humano, ele vê o produto do seu trabalho antes dele começar a fazer, né? Então, o pedreiro vê a casa antes de assentar o primeiro tijolo, né? O engenheiro vê o prédio antes de fazer o primeiro traço, né? E lembrando disso também, né, e muito em função do raciocínio da Eliane aí, que o trabalho do engenheiro, ele tem uma parte braçal também, né, ali. A gente esquece disso, né? Riscar aquele traço ali, pegar aquela pena, ou hoje, né, que não existe mais hoje, é no computador, né, ele está ali digitando, numa máquina que é feita de plástico, que é feita de metal também, que tem energia elétrica ali por dentro. Portanto, na verdade, não existe na prática a separação entre o intelectual e o braçal, como o material e o material, na verdade. Então, assim, isso são criações nossas, né? Existe o trabalho intelectual e o trabalho braçal. O engenheiro faz o intelectual e o pedreiro faz o braçal. Não, os dois fazem a mesma coisa. Os dois fazem trabalho material e imaterial.
os dois fazem trabalho braçal e intelectual, os dois pensam e os dois se esforçam. O engenheiro também sua, né? É lógico, entre aspas, né? Como ele está trabalhando dentro de uma sala com ar-condicionado, mas ele só não sua de verdade porque está no ar-condicionado, mas ele também esforça fisicamente, assim como o pedreiro esforça-se intelectualmente, né, para não deixar a parede subir torta, né? Ele tem que pensar como que eu vou fazer para a parede subir torta, não subir torta, né? A verdade. Então, esse novo mundo, esse novo um sistema de metabolismo social novo, que é o que a gente está propondo, que é o que o Antunes aqui propõe para a gente refletir, ele leva em consideração tudo isso, essa integração, essa unilateralidade, né? Ou seja, o ser humano, ele faz tudo ao mesmo tempo, né? Ele ao mesmo tempo se esforça fisicamente e se esforça intelectualmente, né? Mesmo para assentar, para carregar uma pedra, né, para virar lá uma massa, eu estou pensando e esforçando fisicamente, né? Então, para desenhar uma casa, uma ponte, para pensar num prédio, num túnel, eu estou me esforçando fisicamente também, ali, na hora que eu estou desenhando, na hora que eu estou digitando no computador ou digitando na máquina uma máquina de calcular, né? A diferença é que agora a ciência, a tecnologia nos proporcionaram a capacidade do engenheiro o arquiteto, o engenheiro que pensou na Torre Eiffel lá no século XIX, o esforço que ele teve que fazer, se ele fosse hoje, o esforço físico dele seria menor, porque ele teria máquina para fazer para ele, né? Ele colocaria lá algumas coisas, a máquina ia desenhar para ele a Torre Eiffel, ia calcular quantas toneladas de ferro ele precisaria, né? Então, a muralha da China, né, quando ela foi construída, né, precisou lá de trabalho braçal e trabalho, os engenheiros, os arquitetos que fizeram aquilo. Se fosse hoje, eles gastariam menos tempo, né, ou empregariam menos tempo, porque tem máquina, tanto para pensar, né, como desenhar aquele muro lá, aquela muralha, quanto para máquinas para transportar aquelas pedras, né, que construíram, né. O problema que é colocado para nós hoje, para a humanidade, é pensar como que a gente vai fazer essa passagem, né, dar esse passo final, ou pelo menos o próximo passo que a humanidade tem que dar, né, que é em função desse novo sistema de metabolismo social. E aí eu encerro a minha parte aqui fazendo esse questionamento, porque assim, teve os apêndices da segunda edição, eu não cheguei a ler ainda. Eu li os apêndices para a primeira edição, que é de 99, e nele o Antunes ele esboça, né, algumas propostas. Ele esboça algumas propostas, mas assim, a grande questão que ainda se coloca para nós, ou para ele, é que esse passo vai ser dado gradativamente, paulativamente, né, ou vai haver uma ruptura, e aí eu estou questionando mesmo, né, se é por uma revolução sangrenta, o que nós temos que fazer, né, para atingir esse ponto, porque quem está hoje no poder, quem está hoje à frente, né, de tudo isso, o capital, inclusive ele está aqui, nós estamos utilizando, tem um capitalista olhando a gente aqui, gravando e tudo mais, esse pessoal é perigoso, né, olha só o que eles estão pensando, olha só o que eles estão fazendo, temos que impedi-los, né, inclusive de divulgar essas ideias que a gente está trazendo aqui, esse debate que a gente está fazendo, e também a efetivação de tudo isso aí, desse novo sistema de metabolismo social. Os impedimentos vão estar aí. Como que a gente vai derrubar esses impedimentos, né? Então, esse é um questionamento que ainda está posto, que eu não vi assim claro na proposta do Antunes, né? Não sei se eu fui claro, mas está aí a minha parte.
Daniel, a questão é se é uma revolução sangrenta ou se é como o Proudhon dizia, né? Queimar a propriedade a fogo lento, né? A fogo brando, né? Que é foguinho bem baixo, né? Eu queria só retomar umas passagens aqui, talvez seja a minha última fala, tentar fazer uns comentários. A questão que a Eliane fala, o Ricardo Antunes fala aqui, ó, quando ele diz: a dimensão abstrata, fetichizada, estranhada do trabalho no capitalismo não pode ser tomada como uma eternidade histórica. Então, é só um momento de transição. Está sendo difícil de superar, mas ele não é definitivo. Outra coisa, o Daniel falou, mas eu vou repetir porque eu gostei. Uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com a vida cheia de sentido fora do trabalho. Então, assim, por isso que o trabalho também é determinante. É determinante porque é a atividade que a gente passa mais horas do dia fazendo. Ninguém aqui passa mais horas do dia limpando a casa, vendo filme, andando de bicicleta, nadando, fazendo comida do que trabalho. Se você pegar todas as atividades que você fez durante um dia, qual que eu gastei mais? Trabalho. Talvez só o sono que seja uma atividade que você gasta mais, mas na verdade o sono nem é, vamos dizer assim, uma atividade, né? Na verdade, vamos supor assim, é o descanso das atividades, né? Então, por isso, seja de forma qualitativa ou quantitativa, ele é determinante. Você pensa numa pessoa que trabalha 8 horas por dia. Então, assim, lógico, tem o final de semana. A pessoa passa praticamente um terço da sua vida trabalhando, cara. Eu acho que, desculpa, Renato, eu acho que nem o sono. Porque se a gente pensar que acho que metade da humanidade tem que tomar remédio para dormir, né? A vezes eu falo muito pensando em mim, né? Porque eu durmo de 8 horas e meia a 9 horas por dia, né? Já medi várias vezes, o meu tempo de sono é 9 horas, é o tempo adequado para mim. Agora, eu sei que tem pessoas que dormem 5, 6 horas, tem pessoa que toma remédio, tem gente que tem insônia, né? Que é o nível mais desesperador, assim, né? Lógico, né? Depois da depressão que o ser humano chega, né? De não conseguir descansar, de não conseguir desacelerar do dia a dia. Eu já vi muitos professores com isso. Vou dormir 1 da madrugada, 2. Por quê? Cara, eu não consigo desacelerar, né? Quando eu estou mais ou menos assim, eu tomo uma pinga aqui e vou embora. É o que eu faço. Outra coisa, se o trabalho torna-se dotado de sentido, será também por meio da arte, da poesia, da cultura, da literatura, da música, do tempo livre, do ócio, que o ser social poderá humanizar-se e emancipar-se em seu sentido mais profundo. Não basta simplesmente trabalhar 4 horas e falar, pronto, agora eu tenho o resto do dia. Você vai fazer o que o resto do dia? Ver televisão? Ir pro bar jogar sinuca? Ficar sentado em casa? Então, para você se emancipar, você tem que... mas então o cara necessariamente vai ter que ler um livro, vai ter que escutar uma música, vai ter que ver um... Vai, ué! Porque essas são faculdades constitutivas do ser humano que, inclusive, diferenciam a gente das outras espécies. É a questão da arte, da sensibilidade, de tudo isso. Se um cidadão, mesmo trabalhando 2, 3, 4 horas por dia, ele não consegue ver isso, não consegue ter essa noção, não precisa necessariamente isso, mas cuidar de jardinagem, pescar, plantar uma horta, enfim, qualquer atividade que seja ativa e que seja dissociada, por exemplo, dessas atividades reprodutivistas, tipo assistir televisão. Porque eu penso que também há muita poesia também em escutar uma música, em ler um livro, em decorar o jardim, por exemplo. Existe poesia nas coisas, em fazer uma horta, em fazer um artesanato, produzir algumas coisas. Eu acho que há poesia em tudo. Então, eu acho que essa questão que eu falo é fundamental. A questão não é só trabalhar menos, é como a gente vai ocupar o nosso tempo livre. Vai ocupar com o quê? Que eu posso enunciar várias pessoas aí que trabalham pouco, que às vezes nem trabalham. Mas o cara fica o dia inteiro em atividades, vamos dizer assim, alienantes. Disposição do capital. Né? Então, assim, eu acho que essa questão é super importante. E só para finalizar,
Sobre essa questão que o Daniel falou aqui, fato que a gente está no espaço aqui contra-hegemônico. Mas eu penso que a gente não incomoda muito não, viu, Daniel? Cada dia que eu vejo, por exemplo, os filmes mais loucos que a Netflix lança, né? Eu falo, nossa, que filme, que série mais subversiva, não muda em nada. Você vê uns filmes mais doidos, por exemplo, ele gosta de Matrix. Qual foi o impacto material de Matrix? Qual foi o impacto material desse monte de série da Netflix? Tem umas aí que são perturbadoras. Eu não assisto quase nenhuma, mas eu vejo o pessoal falar hora ou aqui, eu vejo e falo, nossa, a ideia é subversiva mesmo. Casa de Papel, por exemplo. Acho que é bem subversivo, né? Aí virou um ícone pop. Né? É camisa, é cerveja. A ideia principal, mas que a gente vive numa época muito de imagem, do ícone, né? Então a ideia principal ali, a essência da coisa, ela não é capturada. Então, assim, porque não é um link entre essa questão principal, a essência, o sentido principal que está ali, que é a subversão, é a crítica, e uma ação concreta. Não é esse link ainda, né? E cabe a nós, né, e assim, outros, quer dizer, não cabe, né, a gente pode ou não fazer isso, né, tentar estabelecer esses links, né. Vou encerrar conversando com a Eliane, assim, eu estou enfadado desses movimentos de classe média, de professores. Não chega a lugar nenhum, velho. Movimentos que cultivam muitas vezes o ego, não tem uma atividade prática, comum, né? Por exemplo, a atividade que o pessoal da FAT faz para mim é muito massa, porque eles desceram lá embaixo, assim, na escala social, vamos dizer assim, estão com os catadores, estão com os garis, porque, sinceramente, cara, dessa classe média nossa não vai sair bosta nenhuma, cara, não vai sair nada. Isso aí são aquilo que Lênin fala de companheiros de viagem, eles vão a metade do caminho, acabou. São pessoas que não estão dispostas a arriscar nada, porque tem algo a perder. Então, assim, nesse sentido, o que está faltando mesmo é, encerrando, uma coisa que o Gramsci fala no livro dele, que eu não sei a passagem direita, mas está no livro dele, num dos volumes da Cadernos do Cárcere. Ele fala assim que é muito melhor, no sentido de uma sociedade progredir, você difundir, massificar verdades já conhecidas, estabelecidas, mas que são propriedade de um pequeno grupo, do que se manter nesse pequeno grupo tentando criar novas descobertas. Eu acho que do que se trata é isso, de massificar aquilo que para nós aqui, muita gente crítica, a gente já tem como senso comum. Mas para a população isso não está claro. Então, o que se trata é de massificar. E numa região igual essa minha, que tem 3 setores pequenos, né? E aí, com respeito à questão religiosa, Renato, a gente sabe o papel da igreja hoje, da maioria das igrejas, né? A gente tem aqui na região, sei lá, 3 setores pequenos, você tem 14 igrejas. Você não tem um centro cultural. Você não tem uma atividade artística. Tem 14 igrejas, 15 bares. Vai sair o que dessa comunidade, desse setor? Desculpe, mas não vai sair nada. Não vai sair absolutamente nada. A gente não começar a enraizar nas bases, nos setores, difundir esse pensamento e massificar a nível dessas verdades que para a gente que é senso comum chegar na população, sabe? Não vamos sair de lugar nenhum, né? Nós aqui para a gente está bom, porque a gente está aprendendo mais, esclarecendo mais, excelente. Mas em termos de transformação concreta da realidade, você pode virar vegano, né? A Eliane pode construir com tijolo ecológico, o Renatão pode ter um modo de vida assim, menos consumista, etc. Mas no conjunto das relações sociais de produção, o professor Alisson Mascaro, e o Ney passou uma vez uma live, uma fala que ele teve com os públicos universitários, e ele arrebentou o pessoal tudo, falando justamente sobre isso. E aí, num ponto, ele fala assim, vocês aqui, ó, e o público é só estudante universitário, vocês aqui, ó,
O máximo que vocês conseguem ser é vegano. Só. Não é nada. O máximo que vocês conseguem ser é vegano. Pronto. Que isso vai afetar o capitalismo? Daqui um dia vai ter um mercado de massa de veganismo. Pronto. O dia que tiver 10% da população brasileira for vegana, você vai ter supermercado vegano, em cada esquina, restaurante vegano, pastelaria vegana, não sei o que vegana, igual nos Estados Unidos. Tem indústria lá de maconha, lá já tem toda uma cadeia de maconha lá nos Estados Unidos. Que Bob Marley pensaria disso? Tem os capitalistas controlando a distribuição da maconha. É isso. Terminou a rodada em você, Renato? Terminou. Terminou. Aí, vocês acham? Faz umas considerações finais de 2, 3 minutos para cada um? Pode ser? Concorda, Helene? Concordo. Considerações finais, então. Vou citar aqui uma passagem, página 178. Antônio fala o seguinte: o capitalismo, regulado pelo valor de troca, pelo cálculo dos lucros e pela acumulação de capital, tende a dissolver e a destruir todo valor qualitativo, valores de uso, valores éticos, relações humanas, sentimentos. O ter substitui o ser, e subsiste apenas o pagamento à vista. Então, tem uma frase um pensamento de Vygotsky, que ele fala o seguinte: a consciência passa pelos portais do conhecimento. E aqui eu acho que, e ele enfatiza que não é qualquer conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento voltado para a humanidade, né? Voltado para essa tentativa de procurar colocar as questões humanas, as necessidades humanas, não é? No centro, é um conhecimento que deve ser buscado, né? Quer dizer, um conhecimento associado ao que nós somos, né? Então, eu acho que pessoas que buscam, que têm acesso a esse conhecimento que preconiza ou que vislumbra lá na frente a autonomia, né? E aqui é bom a gente pensar no que é uma autonomia, né, segundo os autores. Eu acho que vocês, já citando aí Daniel e Renato, já colocou isso, né? Que é de fato ter tempo livre, ter outras possibilidades, né, de ocupar a vida. Esse é o objetivo da educação, né? Nós, enquanto escola, né, enquanto professores, né? Então a gente encerra esse livro. Eu acho que essa questão de ir para a prática é bem complexa, mas eu acho que esse movimento que já fazemos aqui já é um início, né? Porque nós pretendemos ir para a escola com uma outra visão de mundo. Já é o começo, né? Já é um início, é um primeiro passo, né? Já é uma possibilidade de tentar buscar novas formas, né, de se colocar aí diante do mundo e diante das pessoas, né? Então é isso. Obrigado, galera. Aí quando o Renato falou de Vygotsky, eu falei, gente, ele tá lendo meu pensamento. Putz. É porque eu separei um pedaço aqui. Quando o Daniel falou dessa questão da Revolução Sangrenta, aí a gente tem que lembrar da história
lá na Revolução de Cuba, eles começaram já indo para a pauleira logo de vez, do começo, e foram presos. Daí, a primeira parte, né? Depois que eles voltaram e começaram a abrir, formar uma comunidade, fez uma escola, conversou com os camponeses e formou a mente. Aí eu lembrei do livro de Vygotsky, A Formação Social da Mente. É um livro muito bom da gente ler, porque aí também vai entrar na questão do imaginário lá, né? E na formação social, aí ele tem uma parte aqui que fala sobre esse livro, aí ele fala, lá no livro mesmo ele vai falar da importância da linguagem como um instrumento do pensamento. E ele vai falar como a linguagem, né, como que a fala constrói o pensamento, né, constrói a nossa imaginário. É um livro muito bom de ler. Aí quando o Daniel fala dessa parte, né, da Revolução, primeiramente, aí nós não vamos poder começar, o que eu acredito, né, que aí a gente pode usar a história, né, de Cuba como um parâmetro, né, que eles já chegaram querem quebrar tudo e depois tiveram que recuar e tiveram que construir escolas. Então, acho que, primeiramente, a gente tem que ter essa formação da mente mesmo, desse novo mundo. Primeiro conhecer esse mundo que nós estamos, não de forma alienada, né, mas bastante crítica, pensar no mundo que nós queremos e como que nós temos que agir, quais as concepções que nós temos que desenvolver dentro desse novo, para construir esse novo mundo. E aí, obviamente, o capital não vai aceitar as pessoas que dessa mentalidade capitalista não vão aceitar pacificamente que a gente, dá licença, nós já sabemos que vocês estão nos enrolando, e dá licença daí que nós vamos... Não, eles não vão aceitar, nós vamos ter que ir pro pau, né, obviamente. Que é isso, tem que ir mesmo, infelizmente. Eu gostaria que a gente tivesse tão forte, fosse tantas pessoas, que na hora que eles vissem, eles saíssem correndo, né? Só, nossa, esse tanto aí não dou conta de encarar, não. Mas eu acho que passa por tudo isso. Mas o primeiro passo, eu acho realmente que é a formação da mentalidade mesmo, do imaginário. A linguagem, a fala da gente é muito importante nesse percurso inicial para nos formarmos e formar, não sei se a gente é questão da gente estar formando outras pessoas, mas que a gente viva de tal forma que as pessoas vão percebendo que a mudança é possível e é necessária. E que seja muita gente, porque é necessário a gente mudar esse mundo. Do jeito que está, não dá. Eu acho que nós já estamos no fundo do poço. O Brasil, então, nós estamos no fundo do poço. Se tem pior do que isso aqui, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver como que é. Porque nós já estamos no fundo do poço, da desgraceira. Então, agora é mudar essa mentalidade e na hora necessária ir pro pau mesmo. É isso que eu acredito. É para isso que eu tenho me preparado, né? Pelo menos. Se nós vamos chegar lá, não sei, mas é para isso que eu tenho me preparado. Para se for necessário ir pro pau, nós vamos também. Horas boas. Mas antes disso, a gente precisa mudar a mentalidade. Mudar nossas concepções, a forma da gente ver o mundo e de agir no mundo. Primeiramente. Embora desculpa de eu não ter lido, o outro eu vou ler com antecipação, eu nem vou esperar o dia, eu vou ler tudo de uma vez, vou colocar prioridade total para eu não ter que falar isso de novo, que eu não li o livro, tá bom? Valeu.
Eliane, eu pedi licença para os colegas, eu queria te indicar, Eliane, você falou da formação social da mente, do Vygotsky, né? Acho que é esse livro aqui, né? A minha capa é diferente. Mas eu vou te indicar, Eliane, esse aqui, ó, a construção do pensamento da linguagem. Essa formação social da mente é desse aqui, ó. Esse livro aqui é a tradução russa, esse aqui é a tradução feita nos Estados Unidos. É a mesma, teoricamente. Esse aqui tem 100 e poucas páginas, e esse aqui tem, o original, né, tem quase 500 páginas, né? Então eu vou te indicar esse, porque a formação social da mente e o pensamento e linguagem, traduzido do inglês, eles dão uma limpada legal no materialismo histórico dialético, né? Sobretudo nos outros pressupostos marxistas. Então, é só uma indicação aí. Humildemente. Escreve aí no chat, ou escreve lá no grupo, ou pode tirar foto aí e manda para mim. Okay. Obrigada. De nada. Bom, então, minhas considerações finais aqui bom, antes, assim, o Regis falou aí sobre a questão do mercado vegano, né, que na verdade já existe, e o país, né, que está na dianteira disso aí é Israel, né, é o centro mundial. Então lá eles estão assim, até tem uma piada, né, que eles estão lá protegendo os animais, mas continuam matando os palestinos. Então, assim, o tal do veganismo, ele tem os seus, né, ele já foi incorporado, né, então, e com relação à Eliane aí, né, acho que ainda nós temos, ele trata aqui para nós, né, sobre o nosso maior desafio, que é o resgate do sentido de pertencimento de classe, né, porque eu acho que uma das estratégias, né, que o capital tem usado com mais efetividade, né, impedindo, né, o nosso avanço, justamente que o trabalhador, a maior parte do trabalhador já não se sente mais trabalhador, né, então tem muita gente aí, então tem aí já, aí você fala, né, da questão das palavras, né, então, por exemplo, hoje em dia não se fala mais empregado, se fala colaborador, né, e hoje em dia não se fala mais entregador, fala-se de empreendedor, né? O cara tá de bicicleta lá, meio-dia, debaixo desse sol, aí ele é um empreendedor, né? O cara que abre uma lojinha, abre uma pamonharia, uma oficina, ele é empresário, né? Ele é empresário. Na verdade, o cara é fudido até o talo, né? Acorda 5 horas da manhã, e vai dormir mais de meia-noite e é empresário, porque se ele não fazer isso, a empresa dele, às vezes ele trabalha, muitos desses trabalham mais que o próprio empregado, né? Um cara que é dono de uma pamonharia, ou dono de uma sei lá, de uma oficina, né? Mas ele é empresário. Então, assim, ou seja, ele não pertence à classe trabalhadora, né? Então, esses jogos de palavras realmente impede, né, o resgate do sentido de pertencimento de classe, né, seja um maior desafio nosso realmente, né, de dizer para os caras, você é trabalhador fudido, você é empresário, nada. Por acaso, ontem, eu lembrando, né, eu passei em frente a uma praça, ali no setor Marista, e perto do shopping ali, estavam reunidos os entregadores ali, né? Cada um com a sua sacolinha, né? E um deles discursando, assim, de longe deu para ouvir, ele falando já, sabe? E aí me deu até uma luz, assim, um cara gritando, assim, você que achou que o iFood ia te emancipar, né, seu besta? Falou desse jeito, os outros caras que estavam ali, eu achei interessante, falou, você tá vendo que até lá, no meio deles, tem uma fagulha de alguma coisa, né? Assim, os caras, eles percebem, os caras, né?
há poucos dias parece que teve até uma manifestação aí dos entregadores e tudo mais. Você vê que, na verdade, nem tudo está perdido, não, eu acho, né? Então, encerro por aqui com isso, né? Essa coisa do pertencimento de classe e esse jogo de palavras, né? No qual a gente caiu, né? A armadilha. Lembrei do Renato Russo, Daniel, Sereníssima. Tudo está perdido, mas existem possibilidades. Tá? E só para... Concordo com tudo que os colegas falaram aí, que os camaradas falaram. O triste nisso que a gente faz, né? Eu estava lendo esse livro aqui, um livro de literatura, Os Subterrâneos do Vaticano. Uma parte aqui ele vai falar uma frase que eu achei interessante, que ele fala: o mais simples para uma criatura simples é ficar com o que sabe. O conhecimento só fortifica os fortes. E então, assim, o que a gente vai percebendo assim a gente fica forte, né? Vamos dizer assim, nos argumentos, né? Nas nossas convicções. Mas há uma tristeza às vezes, né? Essa própria questão do Habermas aí, dessa razão comunicativa, né? A gente lembrar de Marx lá, o próprio professor precisa ser educado. A gente pega a tese de Feuerbach de Marx ali mesmo, tem vamos dizer assim, entre aspas, um guia para a ação. Numa das teses, quando ele diz, por exemplo, que o filósofo só explica o mundo, né? Se trata de transformá-lo. É óbvio que a gente está aqui, vamos dizer assim, explicando, né? Debatendo o mundo. E quando eu falo isso, eu não falo que é pouco, é muito. É muito porque a gente lê, a gente se dispõe a estar aqui, né? Mas, infelizmente, para ter alguma mudança mínima na ordem das coisas, nós e todos esses outros grupos precisam avançar. Cada um seguindo as suas teorias, as suas ideias, obviamente, no campo progressista, né? Avançar em algum sentido. E o Maurício tinha colocado numa reunião passada o que a gente podia fazer, né? Mas nessa pandemia aí, não sei, né? Mas quando acabar a pandemia, a gente pode pensar, se o grupo tiver de pé ainda, eu acho que vai estar, né? E de pensar, nem que seja uma exibição de um filme num lugar, seguido de um debate, enfim, né? Tentar, de alguma forma, levar esse debate nosso aqui para mais pessoas. Sempre aquela questão da dialética, né? É a consumação da qualidade em quantidade, a quantidade em qualidade. Aqui, modéstia à parte, nós temos quantidade, né? Mas não tem muita qualidade. A qualidade está lá fora. Como é que transforma a quantidade? Está lá fora. Como é que transforma essa quantidade em qualidade? Né? Como é que dá esse pulo? Obviamente que ninguém tem a receita. Você tem boas experiências, boas estratégias sendo colocadas. Mas, e aí, Eliane, eu concordo, mas eu acho que uma coisa não vem outra antes da outra. O conhecimento e a ação ela tem que vir junto. Por isso, é necessário esse movimento de tentar, né, fazer esse debate tomar maiores proporções, seguidas também juntos, né, não seguidas, articuladas, unidas com ações práticas. Tá? O conhecimento é ação. É ação, porque é a praxis, né, que a gente fala, né? Inclusive é o nome do nosso coletivo, né, é a praxis, né? Então é isso. Mas eu vejo que existe muita gente aí sedenta para conhecer, e nós temos que ver dentro de nossas possibilidades, né? Ninguém aqui por conta disso também, né? Mas um pouquinho que a gente puder fazer já seria positivo. Tá? Eu gostaria só de finalizar mostrando meu livro, que ele está sem capa, tá? O Isaías Caminha. Mas também ele é de... Deixa eu ver o ano dele aqui para não assustar vocês. Ele é de 1956, tá? E aqui está a foto do meu literato brasileiro preferido. Ele é bem mulatinho, tá? Não tentaram embranquecer ele igual fizeram com o Machado de Assis, não. Então, assim, eu espero que o Daniel já pegou ali, né? Universo, Renatão, pode só ser, Eliane? O meu mais novo de todos. Então, assim, muito bom, assim. Esse cara aqui é fundamental. Desculpa, só terminando mesmo, às vezes eu pego um livro e falo assim, a gente fala assim de empolgação, né? Todo brasileiro deveria ler esse livro.
Você pode citar vários livros, né, nessa condição. Eu considero esse e aquele do Lima Barreto também, Este Fim de Policarpo Quaresma, seria a leitura obrigatória para todo cidadão brasileiro. Mas, enfim, né, nós estamos numa outra realidade. É isso, só esperar a Eliane pegar o livro dela ali, porque senão vai ficar parecendo que a gente... que ela não adquiriu, mas ela adquiriu o livro, né? Pois é, eu até fiquei preocupado se esse aqui era o texto integral. Eu perguntei tanto cara que ele falou, não, pode confiar que mas tô achando o meu pequenininho. Eu tô achando o meu muito pequeno, cara. O meu tem 205 páginas, só que é uma letrinha minúscula. Não, então o meu tem 289, só que a página é um pouquinho menor, tá vendo? Olha a página aí, ó. Parágrafo, são o quê? 4 parágrafos. Termina com o quê? Com tolo? A última palavra do livro. Tolo. Exatamente. Tolo, depois Todos os Santos, Rio de Janeiro, 1908. Isso. O meu tem 289 páginas, mas o livro mesmo em si começa na página, só te precisar aqui, na página 45. Então tá mais ou menos. Que tem um monte de textos aqui falando da vida dele. Olha aí, ó. Aí, ó. Só as versões, hein? Só as versões, né? Os caras aqui, vocês ficam gastando dinheiro com livro, hein? Vocês vão ver onde é que vocês vão parar. Pois é. Mas é isso aí, então. Natão, você quer abrir os trabalhos aí, se quiser fechar? Então, beleza, pessoal. Nós encerramos aqui a leitura, o estudo de mais uma obra, né? Ricardo Antunes, Os Sentidos do Trabalho. Nos próximos encontros, nós iremos falar da obra de Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Então, nós devemos nos reunir em 2 encontros para a gente finalizar esse primeiro semestre, né, com chave de ouro, estudando aqui a obra, né, daquele que foi o introdutor em nossa literatura do romance de crítica social sem doutrinarismo dogmático, né? Essa aqui é uma conversa, uma fala de Monteiro Lobato. Então, até o próximo encontro, galera. Até mais. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau.